No vídeo de hoje eu quero te contar como foi a minha primeira semana de trabalho em uma fábrica aqui na Espanha. E se você chegou agora aqui no meu YouTube e não me conhece, não sabe quem sou eu, meu nome é Priscila, eu vivo aqui na Espanha com a minha família já há 3 anos, chegamos em 2022 e eu criei esse espaço para ajudar você que tem interesse em migrar para a Espanha, que tem o sonho de vir viver com a sua família aqui na Espanha, deixando registrado tudo que você precisa fazer antes mesmo de sair do Brasil. E quando você chegar aqui, para você ter sucesso, para você colher frutos sólidos dessa jornada de imigrar para a Espanha. Eu quero começar falando um pouco de como foi a minha jornada trabalhista no Brasil, como era a minha experiência lá, com o que eu trabalhei, com o que eu me formei antes de eu chegar aqui na Espanha e depois, quando chegando aqui, como foi essa mudança. Lá no Brasil, gente, eu me formei em marketing muito nova, já fiz curso sequencial de turismo e tinha uma cadeira de marketing, gostei e fui fazer marketing. Sempre trabalhei na área comercial, na área de atenção ao cliente, na área de vendas, trabalhei em grandes empresas de carro e sempre desenvolvi trabalho nessa área de relacionamento com o cliente. Quando eu decidi mudar para a Espanha, de verdade, eu imaginei quando chegasse aqui, logo que eu aprendesse o espanhol, eu iria trabalhar na minha área, mas não foi bem assim. Eu tive que traduzir todo o meu currículo, foi um desafio muito grande, eu não sabia como buscar essas informações, se eu ia conseguir transmitir toda a minha habilidade, todo o meu histórico profissional, tudo aquilo que eu tinha de experiência e bagagem, como que eu ia transmitir isso em espanhol e fazer com que as pessoas entendessem quem eu era. Mas uma coisa que eu sempre fui foi uma pessoa que gosta de ler e pesquisar, comprovar informações. Como muitos já sabem, nós chegamos aqui como turista, então demorou um pouco para a gente conseguir a nossa documentação. A princípio, eu não consegui trabalho porque eu engravidei e fui cuidar das crianças. Nós temos 3 filhos. E essa é uma realidade de quem vem sem a documentação. Você tem que passar uma parte do seu tempo dedicada aos seus filhos. Um dos dois, no caso do nosso casamento, fui eu que tive que me dedicar às crianças até eles se adaptarem, conseguir escola, tudo, para poder eu sentir a confiança de começar a trabalhar. Então eu comecei a buscar trabalho quando o meu bebê, depois que ele nasceu, já tinha mais ou menos 1 ano. Nesse momento, gente, eu me senti ainda muito insegura com o espanhol, porque eu não tive muito contato, nem amizades nesses 2 primeiros anos com muitas pessoas para ficar falando fluente assim. Eu falava aquele espanhol da rua. Fiz 1 ano de curso, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal falando para vocês de como vocês conseguirem fazer um curso gratuito aqui na Espanha. Não perde de assistir, que vai te ajudar muito. Mas eu me sentia insegura, por mais que eu tivesse uma experiência profissional na minha área, eu me sentia muito insegura. Criei um currículo em espanhol baseado nas informações do LinkedIn. Se você está no Brasil e deseja migrar para a Espanha, eu te aconselho desde já você já ir no LinkedIn e colocar lá a opção de currículo em espanhol. Se você nunca trabalhou com o LinkedIn, faz o seu cadastro, coloca o seu currículo todo em português e vai ter uma opção de você adicionar currículos a outro idioma. E aí você coloca adicionar um currículo no idioma espanhol ou inglês, enfim, quantos vocês quiserem adicionar, você vai poder colocar lá no LinkedIn. Minha maior dúvida, né, já falando um pouco do currículo aqui, era como que eu ia transmitir minhas habilidades. Mas lá no LinkedIn você procura mais ou menos vagas dentro daquilo que você quer aplicar. E existem o nome dessas habilidades. Se você é bom em computadores, como que você vai transmitir que você já tem um curso de computação, que você já tem um curso determinado, um curso técnico. E aí eu fui olhando outras vagas e vendo como era que eu ia transmitir aquilo que eu já tinha experiência, aquilo que eu já tinha de habilidade no espanhol. Foi assim que eu comecei a traduzir o meu currículo.
Depois que eu já tinha todas essas informações lá no LinkedIn, foi que eu criei um currículo físico numa folha de papel A4. E muita gente me procura, existe um modelo de currículo europeu? Gente, eu ouvi muitas pessoas falar que existe um currículo de modelo europeu, mas eu vou ser sincera para vocês, eu entrei num aplicativo chamado Canva, peguei um modelo bem básico e apliquei em espanhol. Eu só simplesmente peguei as informações que eu já tinha salvo lá no meu LinkedIn e fui copiando no Canva dentro de um modelo de currículo que você coloca fotos, suas informações, o objetivo, as habilidades. Muito importante também, se você tem carteira de motorista, você colocar lá se está com veículo próprio, porque aqui praticamente já é algo que você precisa ter de cara para conseguir um trabalho com contrato. Você também pode colocar os idiomas que você fala, todas as suas experiências no Brasil traduzidas em espanhol, a empresa que você trabalhou lá, se a sua área é na área realmente de indústria ou de atendimento. Não tenha medo, não se preocupe. Uma coisa que eu percebi é que os espanhóis, eles vão buscar você pela sua habilidade, pela necessidade de você estar ali e entregar esse trabalho, por mais que às vezes você não tenha uma formação naquela área. O meu primeiro trabalho aqui foi com limpeza de portais. Quem não sabe o que é limpeza de portal, é quando você é contratado para fazer a limpeza dos halls dos apartamentos, do elevador, da parte da fachada da entrada, da calçada. E eu passei alguns meses nesse trabalho por causa do horário, porque meu marido trabalhava à tarde como técnico de empilhadeira, no horário de 2 às 10. E as limpezas de portal, geralmente elas são feitas no horário da manhã, muito bem cedo. A partir das 5 da manhã você já vai ver pessoas aí limpando portais, até mais ou menos 11 horas, meio-dia. Então era um horário que dava para conciliar. O meu segundo trabalho foi uma residência de maiores. Eu trabalhei na lavanderia, não era como auxiliar de idosos, né? Não era na parte de levantar eles, cuidar deles. Era na lavanderia. Também era um trabalho de meio período, eu trabalhava 5 horas e meia. E também era um trabalho que eu tinha que conciliar com o horário de trabalho do meu marido. Nesse momento aí, a gente já estava aqui. Porque a princípio, eu não sei se vocês já viram em alguns vídeos, eu comento com vocês que a gente morou em Madrid. Então a gente sempre tem a realidade dos dois lados da moeda, de como é viver na cidade grande e como é viver aqui na zona rural. Atualmente a gente mora na região de Aragón, a 50 minutos de Saragoça, que é a nossa capital. E a 20 quilômetros da nossa cidade, que é um pueblo muito pequenininho de 1.300 habitantes, tem uma zona industrial, várias indústrias de tudo que você puder imaginar na área alimentícia, na área de construção. E a gente hoje trabalha numa empresa de fabricação de produtos congelados, de alimento congelado, né, de legumes. Como que eu consegui esse trabalho? Eu tenho que contar um pouco de como foi que o meu marido conseguiu esse trabalho. Quando ele veio para cá, ele veio primeiro, uma semana antes da gente chegar aqui, ele já veio com o trabalho certo em uma outra indústria, uma outra empresa, onde eles chamam aqui de matadeiro, que é uma empresa que faz, sabe essas bandejas de carnes, né, linguiça, essas coisas? Lá eles matam e fazem o corte do porco, que é o cerdo aqui. E ele não gostou muito de trabalhar com isso, então ele começou a colocar currículo nas outras indústrias do mesmo polígono, quando chamaram ele para essa empresa e ele gostou de trabalhar lá. Com pouco tempo, com poucos meses, ele já conseguiu o contrato indefinido, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona também essa questão do contrato. Nesse momento, eu já estava trabalhando na lavanderia da residência que eu comentei com vocês. E lá eu também consegui o meu trabalho entregando o meu currículo. Esse currículo que não tinha experiência nenhuma, só experiência com atendimento. Lá no Brasil, a única coisa que eu coloquei foi que eu já tinha trabalhado com limpeza e um objetivo esclarecendo o quê? Que eu tinha desejo, que eu estava com vontade de conhecer e trabalhar com outras coisas, porque não era a minha área. Então eu tinha que começar a entender como que funcionavam as coisas aqui e buscar novas experiências. Então lá no objetivo do currículo eu coloquei mais ou menos isso. Falar um pouco da carga horária da fábrica.
Fábricas aqui na Espanha, a maioria das vezes, elas não fecham, elas funcionam 24 horas. Então, você vai ter o horário da manhã, o horário da tarde e o horário da noite, que vai até a madrugada. Onde nós trabalhamos, nós fazemos 40 horas semanal. Não tem essa questão de fazer hora extra. Terminou o seu horário, bate seu ponto, vai embora. Só nos finais de semana, que às vezes eles precisam por causa da demanda, eles convidam quem quer trabalhar no final de semana e aí você ganha hora extra. Então, o horário da manhã que a gente faz lá é de 6 às 2, o da tarde de 2 às 10 e o da noite de 10 às 6 da manhã. Uma semana de manhã, outra semana você vai à tarde e outra semana você vai à noite. No nosso caso, a gente está em horários distintos por causa das crianças. Foi um pedido nosso e eles atenderam a esse pedido. Uma curiosidade é que muitas empresas aqui na Espanha, principalmente quando são empresas com trabalhos operacionais, elas contratam sim familiares e pessoas como casais. Para eles é vantajoso ter pessoas assim que já se conhecem, que já se dão bem trabalhando na mesma empresa. Então, ele entregou o meu currículo e eu imaginei que eu iria para a produção. Com poucos dias eles chamaram, a gente ficou surpreso, ficou feliz. E eu não fiz entrevista, gente. Simplesmente me ligaram e perguntaram se eu poderia trabalhar 2 dias depois. Já foi assim muito rápido. Mas por que que isso aconteceu? Porque o meu esposo já estava trabalhando lá e quando ele foi entregar o currículo, ele entregou o currículo para uma gestora que olhou e falou: nossa, ela já tem uma experiência, ela tem título, tem várias habilidades, então eu vou procurar uma coisa que se encaixa no perfil do currículo dela. Uma outra coisa que nós percebemos aqui na Espanha é que geralmente você vai ser contratado por uma empresa de recrutamento, ou seja, você vai começar mostrando seu trabalho para eles terem confiança em você com contratos temporários. Essas empresas de recrutamento são muito utilizadas aqui na Espanha para os contratos iniciais. Depois, quando eles já veem que você tem uma experiência, que eles gostaram do seu serviço, eles podem sim te dar um contrato indefinido. Existem 2 empresas que contratam muito por contratos temporários. Fica ligado nessa dica de agora, porque se você está buscando um trabalho e quer um trabalho rápido, quer trabalhar logo, você pode fazer o seu cadastro no aplicativo da Randstad ou da Adecco. A maior parte dos trabalhos em áreas operacionais ou em áreas que contratam rápido vão estar nesses 2 aplicativos. Então, foi assim que eu consegui o meu trabalho. E quando você está com um contrato temporário, que é no meu caso com essa empresa, você recebe seu salário de uma maneira um pouco diferente. Como é que funciona essa questão de salários aqui na Espanha? É uma pergunta que muita gente me faz lá no meu Instagram. Já deixo a dica aqui para você, que se você quiser tirar qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram que eu sempre estou respondendo. Tudo que eu puder responder, que eu souber, eu vou falar para vocês. E aquilo que eu não sei, às vezes eu até pesquiso e tento ajudar. Os pisos salariais aqui na Espanha, eles vão variar entre 1.100 euros a 1.300. O salário geralmente é 1.300 e alguma coisa. Mas por que que eu tô dando essa variação? Porque às vezes você vai ter um valor fixo, que é entre esses 1.100 e 1.300, e às vezes você vai ter a opção da hora extra e ganhar um pouquinho mais. Mas em geral, para qualquer trabalho, para qualquer profissão, a média salarial aqui na Espanha é essa de 1.100 a 1.400 no máximo. Se você já tem um título, você já tem um técnico, um curso que te dá um pouquinho mais de, como é que eu posso dizer, diferença de outros, por exemplo, a pessoa que é um motorista de caminhão, uma pessoa que tem o curso de técnico de empilhadeira, ou um técnico de enfermagem, ou um auxiliar odontológico, que já tem uma coisinha a mais ali no currículo, ela vai ganhar um pouquinho mais, ela pode ganhar aí em torno de 1.400 a 1.600 ou a 1.800, vai depender muito da carga horária e do seu contrato. Uma pessoa que ela já tem uma profissão já estável, que ela já está no nível mais avançado, que é uma profissão já mais, exige mais responsabilidade,
ela já vai ganhar acima de 2.000 euros. Então, assim, você tem que vir com a consciência de que você vai receber essa média a princípio e, muito provavelmente, se você é uma família grande, os dois vão ter que estar trabalhando. Aqui na Espanha, você recebe 12 pagas, que são salários mensais, e muitas empresas pagam até a 14ª paga. O que seria isso? Como se fosse o 13º no Brasil. Tem empresas, como foi a Residência que eu trabalhei, eles pagavam a 13ª, não tinham 14ª. Como que eles faziam? Metade do meu valor de salário eles me pagavam em junho e a outra metade em dezembro. E como é que vai funcionar com as empresas de recrutamento, no caso de contrato temporário aqui na Espanha? Muito provavelmente você já vai receber tudo dentro do seu salário. As férias, esse 13º, tudo ali dentro, dividido em 12. Ou seja, se o seu contrato é de 3 meses, você não vai receber tão abaixo como esses 1.100, 1.300. Geralmente já vai junto essa divisão aí em 12 meses. Então, eu vou receber mais ou menos hoje 1.600 euros por mês, porque já está tudo incluído. Você contribui para o INSS, tem direito a fazer, no caso, seguro-desemprego, se você precisar, né? Se acabar seu contrato, você tem direito a solicitar isso, mas você não tem direito a férias, porque já está tudo incluído. Tampouco vai ter direito à rescisão contratual, porque é um contrato temporário, tem um limite de início e fim. Comentando um pouco com vocês como é essa questão da empresa, da indústria, né, desse setor que para mim tudo é novo. Eu nunca trabalhei em indústria nenhuma, nunca trabalhei em produção, mas eu percebi que é um trabalho que você tem sim como desenvolver e ganhar uma experiência que ninguém vai tirar de ti. Quando a empresa me ligou, eu achei de verdade que eu ia para a produção. O que é que faz uma pessoa que trabalha na produção? Ela tem que limpar se uma máquina dá problema e fica vazando produto. Ela tem que selecionar os produtos. Se for uma pessoa que tem o carnê de técnico de empilhadeira, ela vai ajudar a alimentar as máquinas para poder a produção gerar. Então, a pessoa que trabalha na produção, ela é multifuncional. Mas, para minha surpresa, eu fui contratada para trabalhar no laboratório de produção por causa da minha experiência com computadores, com curso de várias coisas que eu já fiz no Brasil. Por isso que eu sempre comento aqui, não deixe para fazer seus cursos aqui, já tenha isso no seu currículo. E traga, olha, uma dica muito boa, traga o seu certificado de técnico ou grau superior e de ensino médio. Vai chegar um momento que você vai homologar isso aí e é através disso que você vai conseguir outras oportunidades e vai criando uma carreira ou migrando para a sua carreira. O que eu faço no laboratório de produção? Eu tenho que estar com as máquinas, são máquinas grandes, todas à minha vista. Eu tenho que saber como são as configurações para cada produto que vai ser fabricado. Eu tenho que fazer a amostra desse produto, se ele está com a qualidade dentro do previsto, se ele está da maneira que deveria estar quando o cliente faz o pedido e você tem que fabricar aquilo ali. Eu tenho que tirar a temperatura, ver se ele está sendo congelado da maneira correta. Tenho que estar auxiliando o pessoal da produção, falando se está bem, se não está, para mudar, né? Muitas vezes, no meio da produção, você tem que mudar aquilo ali. Então, está sendo uma experiência muito nova para mim, muito gratificante. É uma coisa que ninguém vai tirar mais de mim. E esses dias, meu filho comentou assim, mamãe, eu estou tão feliz que você está trabalhando. E eu falei para ele, filho, mais feliz estou eu, porque se eu não tivesse te ensinado as tarefas do teu 4º ano, ele está fazendo o 5º agora, eu não teria conseguido pegar essa experiência nesse trabalho, porque eu trabalho calculando muitas coisas, fazendo regra de 3. Então, assim, é uma experiência que juntou muitas experiências que eu já tive e eu tive que aplicar tudo isso em um lugar novo. Com relação à receptividade dos meus amigos de trabalho, a maioria das pessoas que trabalham na fábrica não são espanholas, são de outras nacionalidades. Eu percebi que no escritório é que trabalham a maior parte dos espanhóis. Eu até entendo que é porque uma pessoa que vem de outro país, que não fala muito bem o espanhol, ela vai demorar uns anos para ela poder ter uma fluência
a tal ponto de ela ser contratada para trabalhar diretamente com o público. Então, uma curiosidade, a maioria das pessoas que trabalham na empresa onde eu estou e em outras fábricas, você vai ter pessoas do Oriente Médio, da África, de outros países aqui da Europa, e essas pessoas também vão ter dificuldades com o espanhol, muitas vezes não tem nem a qualificação que é exigida, mas elas têm a força de vontade de estar ali. E uma coisa que acontece muito, muitas vezes você vai estar em um trabalho aqui na Espanha, você sendo imigrante, por indicação. Eu sempre falo nos meus vídeos, façam muitos contatos, chegue aqui, saia para conhecer as pessoas, porque em um momento essa pessoa vai ser uma porta para você. Em geral, por sermos todos imigrantes, nós somos muito amáveis e simpáticos uns com os outros. Mas uma coisa que eu percebi é que nós imigrantes, nós temos que ser pessoas práticas e com iniciativa, para que você consiga sobreviver a um trabalho. Dentro da fábrica, nós temos um refeitório com máquinas onde você pode comprar qualquer tipo de lanche, água, suco, café. A empresa não te dá nada de refeição, tá? Quando você está lá cumprindo sua carga horária de 8 horas, você tem uma pausazinha de 10 minutos no meio, né? No caso da primeira hora. Depois uma pausa de 20 minutos, que é o seu descanso. E depois outra pausa de 10 minutos para um outro café, para ir ao banheiro. É um pouco diferente da carga horária do Brasil, que geralmente você trabalha 4 horas, tem um horário de almoço, depois trabalha mais 4 horas. Ou você trabalha 6 horas seguidas e tem meia hora de descanso. Lá eu recebi o meu fardamento inteiro, então desde as botas para trabalhar dentro da fábrica até como é que eu posso falar? Que eles chamam de burca, que é um equipamento que você cobre todo o seu rosto com máscara, com tudo, né? Uma boina que você põe na cabeça, tudo isso, todo esse material eu recebi, inclusive tem uma máquina lá, onde você pode escolher através do seu cartão de bater o seu ponto, você também coloca nessa máquina e você pode escolher o tipo de guantes, de luvas que você vai trabalhar, né? Então eu achei em geral um lugar muito bem organizado, muito limpo também. E eu tô bem feliz em poder aprender isso, essa coisa nova. Eu não consigo tirar da cabeça que é uma nova experiência, que ninguém vai tirar isso de mim. E quando que eu vou voltar a pensar em trabalhar na minha área? Gente, de verdade, eu como uma imigrante que veio para cá sem a documentação, com um sonho de construir de uma maneira sólida a minha família, eu deixo um pouco para vocês desse meu pensamento de que eu estou aqui para viver e para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido, né? Eu penso nos meus filhos, eu penso na qualidade de vida para eles. Então eu tirei da minha cabeça que eu só vou trabalhar se eu estiver na minha área, eu só vou trabalhar, só vou começar a procurar um trabalho se realmente aquela empresa que valoriza tudo que eu tenho me contratar, eu só quero se for na minha área. Eu tirei isso um pouco da minha cabeça, sabe? E tô deixando viver essa experiência. E assim, se eu consigo no futuro um trabalho com um contrato indefinido, vai ser muito provavelmente eu vou desenvolver uma carreira ali dentro. Eles deram uma oportunidade, uma coisa que eu nem imaginava. Para vocês terem uma ideia, as minhas colegas de trabalho, a maioria são espanholas, porque você precisa ter um nível de experiência para estar ali naquele cargo. E as pessoas que estudam aqui, que são nativas, com certeza vão ter sempre as melhores posições e com certeza vão estar sempre conseguindo conquistar cargos diferentes daquela pessoa que vem como imigrante. Não posso fugir dessa realidade, gente. Se você é um imigrante, você tem que entender que quando você vai para uma entrevista, se você não fala muito bem espanhol, por mais que você tenha uma experiência, eles vão escolher aquela pessoa que fala melhor. Então, no momento, eu vou deixar de lado um pouco esse desejo que eu tinha de voltar e desenvolver um trabalho na área de marketing ou na área de consultora de vendas, para desenvolver isso que está me dando retorno para minha casa, que está fazendo eu continuar a realização desse sonho, que é de viver na Espanha com a minha família. No geral, a minha experiência foi essa. Eu espero que esse vídeo tenha
trazido para vocês dicas de como vocês vão chegar aqui e saber que vocês podem ter duas realidades diferentes, que foi o que eu fiz. Eu fiz um currículo mais simples para uma área operacional, mas também fiz um currículo dentro da minha área. E as portas foram se abrindo para um lugar onde eu menos esperava, mas é aquilo que está dando certo. Eu quero continuar. Esse foi o meu vídeo de hoje. No próximo vídeo eu quero falar para vocês como que vocês vão conseguir trabalho mais rápido aqui na Espanha. Dicas do que você vai fazer para conseguir trabalho mais rápido aqui na Espanha, independente da sua experiência no Brasil ou de como você vem, se vem com visto, se vem sem o visto, turista no caso. E espero que esse conteúdo continue ajudando você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui. Se você ainda tem dúvidas, quer fazer qualquer pergunta, vai lá no meu Instagram, eu sempre estou tirando dúvidas. E a gente vai se conhecendo melhor, vai trocando uma ideia e vai construindo esse lugar, essa comunidade que a gente está construindo aqui no Eu Vivo na Espanha. Um abraço!